Um bom dia para aqueles que me acompanham durante o dia e uma boa noite para aqueles que estão me acompanhando à noite. A paz do Senhor esteja com vocês, meu irmão e minha irmã. Eu sou Marcos Luiz Arcanjo, sou estudante de filosofia do Ministério da Palavra e também da catequese. Para mim é um prazer e peço a Deus que a paz dele esteja comigo também, pois preciso muito. Nós estamos aqui para falar do Evangelho do terceiro domingo da Páscoa, essa grande e maravilhosa transformação de Deus para nós, a ressurreição do Senhor. Nós vamos ler o Evangelho de Lucas 24, 35 e 48. Lucas 24, 35 e 48. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Ainda estavam falando quando Jesus apareceu no meio deles e disse: a paz esteja com vocês. Espantados e cheios de medo, pensaram estar vendo um espírito. E então Jesus disse: por que vocês estão perturbados? E por que o coração de vocês estão cheios de dúvidas? Vejam minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne e ossos, como vocês podem ver que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou as mãos e os pés. E como eles ainda não estiveram acreditando, por causa da alegria e porque estavam espantados, Jesus disse: vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles ofereceram a Jesus um pedaço de peixe grelhado. Jesus pegou o peixe e o comeu diante deles. Jesus disse: são essas palavras que eu lhe falei, quando ainda estava com vocês. É preciso que cumpra tudo o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, Jesus abriu a mente deles para entender as Escrituras e continuou assim: está escrito, o Messias sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vocês são testemunhas disso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Os discípulos de Emaús, quando Jesus vai falando para eles no caminho até Emaús, onde que se relata que era Cleofas. Cleofas, todo mundo sabe, que era tio de Jesus e pai dos chamados irmãos de Jesus, né? Marido de Maria, irmã da Maria. Interessante, né? Mãe de Jesus. Ao parentesco, todos moravam juntos. E não reconheceram o próprio seu sobrinho. Por quê? O ressuscitado, no momento em que ressuscita, Deus se manifesta para nós mediante aquilo que nós vamos ver. Não aquilo que ele era. Não a sua verdadeira forma, mas sim mediante o que nós necessitamos naquele momento. E eles necessitavam de reconhecer Jesus não através de sua imagem física, mas sim da partilha do pão, a partilha da Eucaristia, a partilha do vinho, a partilha do pão. Eucaristia quer dizer o pão e o vinho, todos dois são a Eucaristia. Não são separadamente, individualmente, eles podem ser servidos individualmente, mas são a Eucaristia. Tanto faz se você tomou um vinho, uma espécie ou pão. É eucarístico. É o grupo eucarístico. O mesmo valor, a mesma força. Então, eles reconhecem
E de novo reúne com os discípulos, com certeza ainda um pouco amedrontados. Lá se fala que a necessidade, né? O povo, eles estavam se fechando muito. E Jesus teve que ir dando esses empurrão para nos ver que muitas vezes, meus irmãos, há aqueles que conseguem ver, aqueles que conseguem transmitir ou conseguem reagir ao motivo de Deus mais facilmente. Mas há outros que há um pouco mais de limitação, que eles há um pouco mais de necessidade de ter mais aquele compromisso ou de ter mais um aspecto visualizado de Deus para que eles conseguem andar. Nós temos que compreender, não é sinal de muita fraqueza, mas é sinal de necessidade. São mais necessitados e precisam desse testemunho, principalmente nós. Se você, meu irmão e minha irmã, é aquele que está vendo Jesus ressuscitado e sabe disso, passe para o seu irmão e sua irmã que necessitam mais. É seu interagimento que vai dar essa consistência para seu irmão e sua irmã ver Cristo ressuscitado. Principalmente na Santa Ceia. Nós vemos as mulheres, quando depois dos dois discípulos saem do túmulo, elas observam dentro do túmulo e vê anjos, a profissão angélica, mostrando que Deus está no nosso meio. Ele não nos abandona. Essa mostragem dos anjos é porque Deus está conosco. Ele está sempre. É nós que perdemos a visão. Vemos como um fantasma. Não é assim? Que foi lá no barco, quando estava em turbulência, e eles veem Jesus passando e acham que é um fantasma. Porque o coração está ali, perturbado, necessitado da presença de Deus. Nós vamos ver que o peixe assado, Pedro vai nos dizer, né, no ato dos apóstolos 10, 40, 41, né, que ele fala, comeu e bebeu conosco. Então mostra, o ressuscitado, ele está no nosso meio. O ressuscitado, ele interage conosco. Ele não é só um plano físico espiritual, mas ele se torna carne vivente no momento em que agora nós nos dirigimos espiritualmente pela força do Espírito com ele. No momento em que você, meu irmão e minha irmã, chega a uma casa, chega a um comércio, você está espelhando um ressuscitado também. O momento em que você dá verdadeiros testemunhos de fé, de coragem, de misericórdia e de compaixão. Você espelha o ressuscitado. Você come e bebe conosco. Pois o ressuscitado interage na igreja, cabeça e corpo. E nós somos corpo. Nós somos membros dessa igreja. Vivamos o ressuscitado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para ser louvado, eu quero agradecer a todos e dizer que se inscrevam no YouTube, viu? Se inscrevam, por favor. Mas nele será postado mais coisas, viu? Mais coisas. E também estamos sendo vistos pelo Instagram, mas sempre primeiro no YouTube. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um obrigado para todos.